volto aqui e é a quinta vez que venho tratar da mesma matéria. Sinceramente, eu fico a pensar aonde nós vamos chegar. Esta, sinceramente, do senhor Cerveró, depois da prisão de Paulo Roberto Costa, Renato Duque, o próximo diretor a colocar as barbas de molho é Nestor Cerveró. Essa é a notícia. Além de ter seu nome citado nas delações premiadas, por relacionar-se com o lobista Fernando Baiano, Cerveró terá que se defender no âmbito da CGU, defesa comunicada este mês de uma nova investigação aberta em Brasília. A CGU questiona 2 pontos: movimentações financeiras atípicas de Cerveró e a compra de uma casa na região serrana por R$100 mil. E a posterior venda dessa mesma casa por R$850 mil. A defesa de Cerveró afirma ter argumento para todos os questionamentos. Presta atenção, meus irmãos. A defesa de Cerveró partiu para uma estratégia de tão ousada parece quase impossível de prosperar. Silenciosamente entrou com uma ação na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, transferindo a responsabilidade pela compra da refinaria Pasadena para a senhora Dilma Rousseff. Para a defesa de Cerveró, se houve questão temerária na Petrobras, cabe à Presidência da República, ex-presidente do Conselho de Administração, ex-ministra de Minas e Energia, atual presidente da República. Olha, senhor presidente, ninguém da oposição, ninguém de sã consciência imaginaria entrar com uma proposta desse cabimento. Uma notícia dessa correndo o mundo, como fica a Petrobras, como ficamos nós brasileiros decididos. Mostra a que há o entendimento, o relacionamento, o diálogo entre as pessoas está nesse momento. Eu diria o grau da alucinação e da angústia que nesse momento há nas lides governamentais. O senhor Cerveró sabe que vem a ducha de argumentações contra ele. É muito simples. Entra com ação no Conselho de Ética contra a Presidente da República. A responsabilidade é dela. Ela era presidente, ela era presidente do Conselho, ela era secretária de Minas e Energia. Isso mostra, senhor presidente, que se nós não tomarmos providência, se nós não entendermos a nossa responsabilidade, eu não sei aonde nós iremos chegar. Eu fui o primeiro a falar ontem nesse assunto. E lá do gabinete, acompanhei o longo debate do líder do PSDB com cerca de tantos e tantos parlamentares aqui. Interessante como a defesa do governo agora é diferente. Interessante como agora se analisa de uma forma absolutamente diferente.
se sabe que o problema existe, que ele é real e que nós vamos ter que enfrentá-lo. A presidência da Petrobras, hoje, entrou com ação civil contra o ex-presidente da Petrobras, senhor Gabrielli. O Conselho de Administração da Petrobras decidiu encaminhar pedido de abertura de ação contra 15 funcionários, inclusive José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da estatal, e Nestor Cerveló, ex-diretor da área internacional, além de 2 estrangeiros. A decisão é devido à polêmica compra a polêmica da compra em 2006 da refinaria de Pasadena, no Texas, responsável por um prejuízo de quase 800 milhões de dólares. Mas uma outra notícia, também importante, é a que saiu hoje. A Polícia Federal encontrou indícios de que o pagamento das propinas revelado pela Operação Lava Jato continuam sendo feitos na Petrobras. Relatório da última etapa da investigação diz que os esquemas apresentam continuidade, mesmo após a demissão do então diretor Paulo Roberto Costa. E, na realidade, o que está acontecendo assola o país do norte ao sul até os dias atuais. A Polícia Federal vai apurar pagamentos feitos pelas empreiteiras aos doleiros Alberto Youssef, já em 2014, para encontrar obras em que pode ter havido também propina. Outra notícia da maior importância. Ao ouvir os depoimentos de Paulo Roberto Youssef, os policiais concluíram que o esquema vai muito além das obras contratadas pela Petrobras, atingindo várias outras áreas do Rio. Além da Petrobras, são vários outros setores que estão contaminados pela mesma equipe. Essas empresas tinham interesse em outros ministérios, capitaneados por partidos. Se você cria um problema de um lado, pode criar um problema do outro lado. Então, no meu tempo, lá eu não me lembro de ter nenhuma empresa deixado de pagar, declara Paulo Roberto. Eu não me lembro de nenhuma empresa que deixou de pagar, diz o senhor Paulo Roberto na sua manifestação. As empresas investigadas que participam do esquema doaram dinheiro Meu Deus, mas está escrito aqui. As empresas investigadas por participar do esquema doaram dinheiro para 12 dos 32 deputados da CPI que apura irregularidades na Petrobras na campanha deste ano. Eu acho que uma afirmativa que nem essa tem que ter resposta. Ela atinge essa casa, ela atinge a CPI, ela atinge 12 dos 32 membros da CPI. Diz as notícias, e hoje corre a boca pequena pelas ruas de Brasília,
que o Jornal Nacional já vai trazer a primeira lista hoje de políticos que estariam comprometidos no esquema da Petrobras. Mas essa afirmativa do senhor Paulo Roberto, que 12 dos 32 deputados da CPI doaram dinheiro, realmente é sério. Doaram dinheiro? Não, receberam dinheiro da doação dos empreiteiros. Contribuíram ainda com outros 7 líderes partidários da base aliada e da oposição, que também participam de reuniões da comissão. As doações são 3,9 milhões. Essa nota realmente é importante. Ela soma de uma maneira estranha nessa casa. Nós já fizemos muitas queixas de como são os nossos presídios, da maneira que vivem os nossos presidiários. Mas agora vem a notícia. Os executivos que prestaram depoimento no fim de semana e estão presos, muitas vezes dormindo em colchões no chão, disseram receber salário de até 3 milhões por ano. Esse realmente é um fato novo. Eu que dizia dessa tribuna muitas vezes que no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha, agora a informação de que executivos que ganham 3 milhões por ano estão dormindo no chão, colchão, sem cama. Eu não sei, mas eu volto a repetir. Alguma coisa deve ser feita. As informações que correm, o debate que existe é no sentido de que são várias as zonas, são vários os setores atingidos por essa realidade. Eu fico a me perguntar, dramático fim de governo? Sim. Mas eu continuo a me perguntar, e como constituir um novo governo com essa mesma matéria-prima? Com essa gente, com esse espírito e com essa realidade? Olha, eu não vi, na minha longa vida pública, uma situação tão dramática, tão cruel como essa da nossa presidenta. A presidenta Dilma vem aqui e vai ter que se defender, mais do que se defender, porque acha que é uma defesa quase impossível, mas tomar providências no sentido que se alterem essa realidade, que busque um rumo, que busque uma determinação, que entenda que isso acabou e que a empresa continua sobrevivendo. E a presidente Dilma vai ter que escolher um governo. Vai ter que montar um governo nesse país, com esses 28 partidos que têm representação na Câmara. E com a realidade que aí está. Olha, se Jesus Cristo, quando passou pela terra,
escolheu 12, errou no que tinha que ter mais certeza, que foi Judas Iscariote. O ministro da Fazenda dele, que cuidava do dinheiro, ele escolheu mal. Como ficará a situação da presidente Dilma ao escolher os membros do seu governo? Todos nós recebemos com respeito a sua indicação da atual ministra. Infelizmente, acho difícil ela ficar. As acusações feitas existem, mas o que eu acho mais sério é que quando saiu a notícia de que ia ser pedido o bloqueio dos membros da diretoria da Petrobras, no dia seguinte, anterior ao bloqueio, ela passou todos os bens para os seus filhos. Uma atuação, uma decisão ilógica para quem não tem nada a temer. Eu acho que o presidente Lula é talvez o mais responsável que nós temos hoje com relação ao futuro. Eu acho que o presidente Lula, ao invés de forçar ou tentar fazer a construção de um ministério ao seu prazer, da maneira que ele acha, ele deve prestigiar a presidenta para que ela possa escolher um governo com o qual ela possa governar e possa começar a readquirir, se for possível, tomara que seja possível, a confiança do país. Eu não vi uma situação que nem esta. Senador Pedro Simão, eu nunca esqueço de Vossa Excelência, nos anos 90, quando houve aquelas campanhas lá das mãos limpas da Itália, aquelas transformações, e Vossa Excelência abordava muito isso aqui no Senado. Você trazia isso. Eu, quando vejo Vossa Excelência falar agora dos dramas que nós estamos a viver no Brasil, parece que é um momento também para isso. Em vez até de criar uma diretoria, às vezes, para controlar essas questões de transparência e tal, no caso da Petrobras, não sei se é isso, não sei. Eu não sei até se a própria Graça Foster, que está lá com uma... Até se ela se entregasse, se imolasse para uma transformação, uma transparência de novos momentos, de um novo Brasil, de nós sacudirmos isso, como Vossa Excelência disse, para começar algo republicano, transparente. Eu sei que cortar da própria carne dói, mas se for pelo bem de todos, se for pelo bem da transparência, se for pelo bem da nação, para voltar uma credibilidade ao Brasil, o mundo está de olho em nós. Até para que a presidente comece o novo mandato mais descansada, com mais tranquilidade um pouco, para sair um pouco desse Golfo Pérsico. Eu acho que esse momento, esse novembro, essa novembrada que estamos a viver, ela seja um novo limiar, e que Vossa Excelência, senador Pedro Simão, que para nós é uma pedra, é uma rocha, como Cristo tem dito lá, e está lá na Bíblia, no outro Pedro, sobre ela edificar a força da própria igreja. Vossa Excelência pregando aqui nos últimos tempos, eu sei que Vossa Excelência pensa nisso. Fundamentos para começar um novo mandato, um novo exercício, com mais tranquilidade para o Brasil e também para que o mundo venha para cá e dizer: aqui tem transparência, aqui tem credibilidade, dá para apostar. Eu acho que é isso que a Vossa Excelência pensa. Eu sei, a gente vê, te acompanha. Acho que seria o melhor caminho para todos nós.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas eu faço questão de ler aqui. Publicado na Folha de São Paulo. Feliberto diz: PT despolitizou o país nesses 12 anos. Diz Feliberto: a disputa presidencial se resumiu em um verbo predominantemente na campanha: desconstruir. Em 12 anos de governo, o PT construiu, sim, um Brasil melhor, com índices sociais nunca vistos antes da história. Porém, com o partido, houve progressiva desconstrução. A história do PT e seu resumo emblemático na fábula A Cigarra e a Formiga, de Esopo, popularizada por La Fontaine, nas décadas de 80 e 90, o partido se fortaleceu com filiados e militantes, trabalhando como formigas na base social. Ao sindicalismo, aos movimentos sociais, respaldado por remanescentes de esquerda da anticandidatura e intelectuais renovados. No fundo dos quintais, havia núcleos de base, incutia-se na militância, formação política, princípios ideológicos e metas programáticas. O PT se destacava como partido da ética, dos pobres e da opção pelo socialismo. À medida que alcançou funções de poder, o PT deixou de valorizar o trabalho da formiga e passou a entoar o canto presunçoso da cigarra. O projeto de Brasil cedeu lugar a um projeto de poder. O caixa do partido, antes abastecido por milhares de militantes, profissionalizou-se. Os núcleos de base desapareceram. Os princípios éticos foram maculados pela minoria de líderes envolvidos em maracutaias. Agora, a cigarra está assustada. Seu canto já não é afinado, nem ecoa com tanta credibilidade. Decresceu os números de sua bancada no Congresso Nacional. A proximidade do inverno é uma ameaça. Mas onde está a formiga com as suas provisões? Em 12 anos, o êxito das políticas sociais e diplomacia independente não foram consolidados pela proposta originária do PT: organizar a classe trabalhadora e os excluídos. Os avanços socioeconômicos coincidiram com o retrocesso político. Em 12 anos de governo, o PT despolitizou a nação. Preferiu assegurar a governabilidade. Tomara que Dilma cumpra sua promessa de campanha de avançar nesse quesito, sobretudo no que diz respeito ao diálogo permanente com a juventude, com os sem terra, com os sem teto, com os povos indígenas e os quilombolas. O PT até agora robusteceu o mercado financeiro e deu os passos tímidos na reforma agrária. Agradou as empreiteiras e pouco fez pelos atingidos por barragem. Respaldou o agronegócio e aprovou um código florestal aplaudido por quem desmata e agride o meio ambiente. É injusto, ingênuo por a culpa da apertada e sofrida vitória do PT nas eleições de 2014 ao desempenho de Dilma. Se o PT pretende se refundar, terá que abandonar a postura altiva da cigarra e voltar a pisar no chão duro do povo brasileiro. Esse imenso formigueiro que hoje tem mais acesso a bens materiais, como carro, telefone, celular, mas nem tanto a bens espirituais, consciência crítica, organização política, compromisso com a conquista de outros mundos possíveis.
Recebo aqui, senhor presidente, e acho que é importante que eu leia. CPI mista da Petrobras aprova a carreação entre Cerveró e Paulo Roberto Costa. Que bom. Na hora que sai uma notícia dizendo que 12 dos 30 membros recebem dinheiro da empreiteira, a CPI veio com essa, positiva. A CPI da Petrobras aprovou nesta terça-feira a realização de carreação entre os ex-diretores. Explica o porquê. Deputado, a Polícia Federal, Costa fez diversas acusações contra Cerveró. Ainda será definida a data para a carreação. Quando foi ouvido pela CPI mista em setembro, Cerveró refutou qualquer envolvimento em caso de corrupção na Petrobras. Disse também desconhecer qualquer participação direta de Paulo Roberto Costa nos assentos empresariais para a compra da refinaria de Pasadena. Por isso, Bassi considera essencial colocar um diante do outro, numa tentativa de esclarecer as dúvidas sobre os dois investigados. Por que não colocá-los frente a frente? Isso não é momento de fazer economia. Não vem com discursos para trazer alguém aqui. É gastar dinheiro, muito dinheiro, argumentou o deputado. O senador José Pimentel, PT do Ceará, lembrou que Paulo Roberto Costa já esteve no Congresso e o direito de ficar calado. Avaliou por isso que a carreação não poderá produzir resultado. Para gerar matéria para a imprensa, não precisamos gastar dinheiro público para a gente trazer gente com declaração premiada, afirma Pimentel. Com todo o respeito ao senhor Pimentel, eu fico com a decisão da comissão. Eu já termino, senhor presidente. Termino. Afinal, nós temos quase 5 horas até que saia o Jornal Nacional com o noticiário e ver o que pode acontecer. Até lá falamos à vontade. Mas eu aconselho a que todos assistimos o Jornal Nacional. Vossa Excelência permite... Um novo capítulo. Vossa Excelência permite, senador Pedro Simão. Apenas para dizer que, ainda na semana passada, eu li o artigo do Frei Beto, A Cigarra e a Formiga, e considero que se trata de uma reflexão importante para todos nós do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado a você, senhor presidente.